Vamos falar hoje com Daniel Afonso da Silva, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado em Relações Internacionais pela Sciences Po de Paris, pesquisador do Núcleo de Pesquisas de Relações Internacionais da USP e autor, entre outros trabalhos, do livro Muito Além dos Olhos Azuis e outros escritos sobre relações internacionais contemporâneas. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer grande para mim falar contigo e falar com todos os ouvintes e seguidores da Brasil Atual. O senhor, como especialista em relações internacionais, pode falar um pouco para a gente sobre como será o mundo pós-pandemia? Olha, o após está muito longe, eu diria. E mais do que isso, existe até chegar a esse após um grande nevoeiro. Me parece que o mais decisivo é a gente tentar entender o agora e tirar as lições do diagnóstico mais preciso e mais completo e mais complexo que a gente possa fazer do agora. E o agora, que é esse momento da crise sanitária, eu diria que a gente está vivendo pelo menos 3 realidades de absoluta excepcionalidade. E eu vou tentar ser rápido nessa primeira exploração. Eu diria que o primeiro aspecto desse momento é que nós vivemos uma imensa excepcionalidade. A excepcionalidade que se traduz no fato de que é pela primeira vez na história da humanidade que o mundo inteiro, em todos os lugares, todos os países, todas as pessoas têm medo da mesma coisa. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, não menos importante, é o retorno do trágico. Ou seja, desde a Segunda Guerra Mundial, se viveu ou se construiu uma narrativa de um mundo meio rósea. Ou seja, nós passamos a sorver e a conviver com uma espécie de dividendos da paz, de modo que a gente começou a desprezar as questões mais agudas da vida e mais agudas do meio internacional de modo generalizado. E o terceiro aspecto, que me parece central para a gente pensar o futuro, é perceber que a crise sanitária, ela no fundo revela, explicita e ou acelera um conjunto de outras crises. Crises econômicas, brutais. Note que o ano passado, Gilberto, todas as economias do mundo tiveram desaceleração, todas as economias do mundo. E, mais do que isso, essa desaceleração foi gravíssima, levando a realidade econômica mundial a algo talvez visto só na crise de 29. Mas temos o segundo fator de crise, que é a crise social. Se a gente pega a crise social, a gente poderia discutir várias coisas, mas, para ser rápido, veja o desemprego, a desigualdade social crescente no mundo inteiro, independente do lugar, independente do país. E em setores, veja, por exemplo, o setor da economia criativa, hotelaria, o turismo, bares e restaurantes, no mundo inteiro tem um choque brutal. Na sequência, nós temos a crise política. Ou seja, em nenhum lugar do mundo se conseguiu antecipar o problema, muito menos tratar o problema de modo coetâneo. Ou seja, mesmo em lugares onde se diz que o tratamento foi mais consequente, se disse em algum momento, mas não em todo o período. Bom, depois da crise política, a gente tem também a crise institucional, ou seja, a maior parte das instituições multilaterais e ou nacionais foram desmoralizadas no interior da crise sanitária. A gente, para ficar só num exemplo, a OMS. E, no fundo, no final, eu acho que o mais grave é a tal da crise moral. Ou seja, nós estamos vivendo um momento excepcional que exige ações excepcionais e ações excepcionais de pessoas excepcionais, quer dizer, líderes, não estamos nem falando de estadista ainda, líderes, e é o que a gente menos tem no mundo. Então, eu diria que uma primeira questão sobre o depois é justamente a gente tentar tirar as lições
que esse momento nos traz. E que mudanças podem ser projetadas, assim, especialmente para o Brasil? Gilberto, para o Brasil, está aí uma questão que eu vou voltar no passado novamente para a gente perceber qual que é a gravidade da situação brasileira. Veja só, o problema central do Brasil não é nem, eu espero não cometer nenhum sacrilégio aqui, mas a situação central do Brasil, o problema central do Brasil, eu diria que não é nem a questão do presidente Bolsonaro, muito menos desse governo do presidente Bolsonaro. Eu diria que o problema central é que nós, em algum momento nos últimos anos, rompemos todos os pactos que nos trouxeram até aqui. Ou seja, o presidente Bolsonaro, muitos dizem que ele seja um negacionista, muitos afirmam que o seu governo é até genocida ou coisas do gênero. Eu diria que, no fundo, a grande questão é que nem o presidente, nem o governo e talvez nem o regime possuam credibilidade e respeitabilidade, de modo que a situação é mais profunda. E aí a gente precisa voltar um pouco para entender as razões dessa situação. Veja, desde o início do processo de redemocratização no Brasil, nós fomos construindo pactos de solidariedade e pactos em função ou ao encontro de talvez um país, no mínimo, menos desigual. E esses pactos, eles permitiram, desde a eleição do presidente Tancredo, pelo menos 3 ondas de estabilização. Nós tivemos uma primeira estabilização política, ou seja, a eleição do presidente Tancredo Neves, em 85, depois a Constituinte, a Constituição, a eleição do presidente Collor, e até mais ou menos o início do governo do presidente Fernando Henrique, nós tivemos um processo de estabilização política. Na sequência, nós tivemos um processo de estabilização econômica com o tal do Plano Real. E, por fim, o presidente Lula, ele promoveu isso que a gente pode chamar de uma certa estabilização social. Ou seja, é claro que todas essas estabilizações elas foram ocorrendo simultaneamente. Eu estou, pura e simplesmente, de modo muito esquemático, chamando a atenção para a tônica de alguns momentos. Mas o que acontece durante o período da presidente Dilma? E não diria o período da presidente Dilma, o que acontece no início dos anos 2010, a partir de 2011? Você tem algum momento antes ou depois ou durante as tais das noites de junho, ou seja, junho de 2013, em que todos os pactos que geraram essa estabilização ou esses processos de estabilização, todos os pactos de solidariedade foram rompidos. De modo que nós chegamos a uma situação, que é a situação hoje com a presidência Bolsonaro, onde uma parte importante da população brasileira simplesmente despreza, desrespeita e não leva a sério o presidente, e nem o governo, e nem o regime. Logo, daqui para frente, o que a gente tem que refletir é uma forma de recompor esses pactos. Quer dizer, com esse governo negacionista, é um momento de retrocessos, indiscutivelmente, né? Não sei se o senhor concorda. Claro, já pelo relato do senhor, fica evidente. Pois é o ponto que eu gostaria de explicitar contigo, ou seja, eu diria que independente da ação ou dos gestos do presidente, uma parte importante da sociedade brasileira seria ou indiferente ou nós rompemos pactos de solidariedade, ou seja, isso que se chama de polarização, no caso do Brasil é muito grave mesmo, e tem raízes profundas aí que a gente pode voltar, caso se queira. Correto. Há movimentos, né, nos Estados Unidos para que o Joe Biden cancele acordos com o Brasil. O que o país pode perder com isso?
eu inverteria a sua questão perguntando o que o Brasil pode ganhar com isso, né? E, nesse sentido, Gilberto, eu acredito que a gente precise dar alguns passos atrás para, no fundo, enquadrar bem a questão e o problema, que é uma questão e um problema absolutamente relevantes. Veja só, quando da eleição do presidente Biden, houve um grande entusiasmo no Brasil e no mundo, e até uma certa excitação, por conta, obviamente, da derrota do Trump, que causou um grande respiro no Brasil, mundo afora, e nos Estados Unidos agora se promove uma caçada ao Trump e aos trumpistas, né? E ao trumpismo de modo generalizado. Mas veja só, a questão não é bem o Biden ou o Trump, ou mesmo o Obama, ou, se quiser voltar no tempo, o presidente Bush. A questão não é o presidente da República, muito menos os projetos eventualmente lançados ao encontro de um e outro país. A questão é ir às razões profundas da interação dos Estados Unidos no meio internacional. E, veja só, quando a gente pensa em interação dos Estados Unidos no meio internacional, é fundamental perceber que, no caso norte-americano, como no caso da maior parte dos países sérios do mundo, existe algo chamado interesse nacional que pesa muito mais do que as eventuais veleidades ou projetos aleatórios ao encontro de um e outro país. No caso, só fazer um parêntese rápido, eu acho que a gente consegue. É um cidadão de nome de Gaulle, o general de Gaulle. Ele talvez no século XX fora quem mais longe foi com essa ideia de interesse nacional, onde ele dizia essa frase que todo mundo repete, ou seja, um país não tem amigos, né? Um país possui interesses. E esse interesse, ou esses interesses, são o que se compõe no interior do interesse nacional. Mas o que é o interesse nacional? O interesse nacional, o próprio de Gaulle problematizava e avançava, o interesse nacional depende de uma hierarquização de prioridades. Ou seja, dizia o general de Gaulle, em primeiro lugar é o país. E o país é algo bastante complexo. É o povo, é a cultura, a sociedade, tudo. Em segundo lugar, vem o tal do Estado. Em terceiro lugar, o direito. Ou seja, se você altera essa estrutura hierárquica, ou seja, se você coloca o judiciário à frente do governo, ou o judiciário à frente do país, ou à frente do Estado, bom, a gente já viu no caso do Brasil que não dá muito certo. Bom, fechando o parênteses e voltando ao caso norte-americano, levando a sério essa premissa do interesse nacional, qual que é o interesse nacional norte-americano? É se manter essencialmente hegemônico no ordenamento do meio internacional, do sistema internacional, e mais do que isso, para se manter hegemônico, a sua prioridade é, no fundo, aniquilar ou conter ou neutralizar os seus principais rivais e ou inimigos. Nesse sentido, os principais rivais e inimigos dos Estados Unidos são, em primeiro lugar, Rússia, China, alguns países do Oriente Médio, uma parcela da União Europeia. Bom, essa é a prioridade norte-americana. Depois nós temos um segundo time aí de prioridades e o Brasil vai entrar no terceiro, quarto, quinto lugar de prioridades. Logo, independente da qualidade do eventual projeto do Biden, independente da qualidade do eventual gesto do Biden, positivo ou negativo ao encontro do Brasil, com imenso respeito, não tem muita profundidade.